Importante ideia cristã, de que todos os seres humanos são iguais perante Deus, ideia que está em contradição direta com a ortodoxia judaica, que até mesmo hoje em dia sustenta que os judeus são intrinsecamente superiores a todos os outros humanos. O papel do judaísmo na história do gênero humano é um pouco como o papel da mãe de Freud na moderna história ocidental. Para o bem ou para o mal, Sigmund Freud teve imensa influência na ciência, na cultura, na arte e na sabedoria popular do ocidente moderno. Também é verdade que sem a mãe de Freud não teríamos Freud, e que a personalidade de Freud, suas ambições e opiniões provavelmente, foram modeladas em grande medida por suas relações com a mãe, como ele seria o primeiro a admitir. Mas, quando se escreve a história do ocidente moderno, ninguém espera que haja um capítulo inteiro sobre a mãe de Freud. Da mesma forma, sem o judaísmo não se teria cristianismo, mas isso não justifica dar muita importância ao judaísmo quando se escreve a história do mundo. A questão crucial é o que o cristianismo fez com o legado de sua mãe judia. Nem é preciso dizer que o povo judeu é um povo singular, com uma história espantosa, embora isso valha para a maioria dos povos. Da mesma forma, não é preciso dizer que a tradição judaica está cheia de insígnias profundos e valores nobres, embora também esteja cheia de algumas ideias questionáveis e de atitudes racistas, misóginas e homofóbicas. Além disso, é verdade que, relativamente a seus números, o povo judeu teve um impacto desproporcional na história dos últimos 2000 anos. Mas, quando se olha para o grande quadro de nossa história como espécie, desde o surgimento do Homo sapiens há mais de 100 mil anos, é óbvio que a contribuição judaica para a história foi muito limitada. Os humanos estabeleceram-se em todo o planeta, adotaram a agricultura, construíram as primeiras cidades e inventaram a escrita e o dinheiro milhares de anos antes do surgimento do judaísmo. Mesmo nos últimos 2 milênios, se você olhar para a história da perspectiva dos chineses ou dos índios americanos nativos, é difícil ver qualquer grande contribuição judaica, a não ser através da mediação de cristãos e muçulmanos. Assim, o Antigo Testamento hebraico acabou se tornando a pedra angular da cultura humana global, porque foi calorosamente adotado pelo cristianismo e incorporado na Bíblia. Em contraste, o Talmud, cuja importância para a cultura judaica ultrapassa de longe a do Antigo Testamento, foi rejeitado pelo cristianismo e, consequentemente, permaneceu como um texto esotérico quase desconhecido de árabes, poloneses ou holandeses, sem falar de japoneses e maias. O que é uma grande pena, porque o Talmud é um livro muito mais ponderado e compassivo do que o Antigo Testamento. Você é capaz de citar uma grande obra de arte inspirada no Antigo Testamento? Ah, é fácil. David, de Michelangelo, Nabucco, de Verdi, Os 10 Mandamentos, de Cecil B. DeMille. Você conhece alguma obra famosa inspirada no Novo Testamento? É Canja. A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, Paixão segundo São Mateus, de Bate, A Vida de Brian, do Monty Python. E agora o verdadeiro teste. Você pode citar uma lista de obras-primas inspiradas no Talmud? Embora as comunidades judaicas que estudam o Talmud se espalhem por muitas partes do mundo, elas não desempenharam um papel importante na construção dos impérios chineses, nas viagens europeias de descoberta, no estabelecimento do sistema democrático ou na Revolução Industrial. A moeda, a universidade, o parlamento, o banco, a bússola, a imprensa e o motor a vapor foram todos inventados por gentios. A ética antes da Bíblia. Os israelenses usam frequentemente o termo as 3 grandes religiões pensando que essas religiões são o cristianismo, 2,3 bilhões de adeptos, o islamismo, 1,8 bilhão, e o judaísmo, 15 milhões. O hinduísmo, com seu bilhão de crentes, e o budismo, com seus 500 milhões de seguidores, sem falar no shintoísmo, 50 milhões, e na religião Sikh, 25 milhões, não entram na classificação. 2. Esse conceito distorcido das 3 grandes religiões implica, na mente dos israelenses, que todas as grandes religiões e tradições éticas saíram do útero do judaísmo, que teria sido a primeira religião a pregar regras universais. Como se os humanos, antes da época de Abraão e de Moisés, vivessem num estado da natureza obesiano sem nenhum comprometimento moral, e como se toda a moralidade contemporânea derivasse dos 10 mandamentos. É uma ideia sem fundamento e insolente, que ignora muitas das mais importantes tradições éticas do mundo. As tribos de caçadores-coletores da Idade da Pedra tinham códigos morais dezenas de milhares de anos antes de Abraão. Quando os primeiros colonizadores europeus chegaram à Austrália, no final do século XVIII, encontraram tribos aborígenes que tinham uma visão de mundo ética bem desenvolvida apesar de totalmente ignorante de Moisés, Jesus e Maomé. Seria difícil alegar que os colonizadores cristãos, que os desapossaram com violência, exibiam padrões morais superiores. Os cientistas hoje em dia afirmam que a moralidade, na verdade, tem profundas raízes evolutivas que precedem o surgimento do gênero humano em milhões de anos. Todos os mamíferos sociais, como lobos, golfinhos e macacos, têm códigos éticos, adaptados pela evolução para promover a cooperação no grupo. 3. Por exemplo, quando filhotes de lobo brincam uns com os outros, eles têm regras de jogo limpo. Se um filhote morde com muita força, ou continua a morder um adversário que rolou de costas, rendendo-se, os outros filhotes vão deixar de brincar com ele. 4. Em bandos de chimpanzés, espera-se que membros dominantes respeitem os direitos de propriedade de membros mais fracos. Se um chimpanzé fêmea jovem acha uma banana, comumente até mesmo o macho alfa, evitará roubá-la para si mesmo. Se transgredir essa regra, pode perder seu status. 5. Macacos não só evitam tirar vantagem de membros mais fracos do grupo, como às vezes os ajudam ativamente. Um chimpanzé pigmeu macho, chamado Kidogo, que vivia no zoológico de Milwaukee County, padecia de uma grave condição cardíaca, que o deixava fraco e confuso. Quando foi levado para o zoológico, não conseguia se orientar nem entender as instruções dos cuidadores. Quando os outros chimpanzés compreenderam sua condição, eles intervieram. Frequentemente tomavam Kidogo pela mão e o levavam aonde precisava ir. Se Kidogo se perdia, ele emitia altos sinais de socorro, e algum macaco corria para ajudar. Um dos principais ajudantes de Kidogo era o macho de mais alta hierarquia do bando, Lodi, que não só guiava Kidogo como também o protegia. Enquanto quase todos os membros do grupo tratavam Kidogo com delicadeza, um jovem macho chamado Mupi muitas vezes o provocava impiedosamente. Quando Lodi percebia esse comportamento, ele expulsava o valentão ou punha um braço protetor em torno de Kidogo. 6. Um caso ainda mais tocante aconteceu nas selvas da Costa do Marfim. Depois de perder a mãe, um jovem chimpanzé apelidado de Oscar lutava para sobreviver sozinho. Nenhuma das outras fêmeas quis adotá-lo, porque estavam sobrecarregadas com suas próprias crias. Oscar aos poucos foi perdendo peso, saúde e vitalidade.
Mas, quando tudo parecia perdido, ele foi adotado pelo macho alfa do grupo, Fred. O alfa assegurava-se de que Oscar se alimentasse bem e até o carregava em suas costas. Testes genéticos provaram que Fred não tinha parentesco com Oscar. 7. Podemos apenas especular sobre quais teriam sido os motivos que levaram o sisudo e velho líder a cuidar do pequeno órfão, mas aparentemente os chimpanzés líderes desenvolveram a inclinação a ajudar os pobres, órfãos e necessitados milhões de anos, antes que a Bíblia instruísse os antigos israelitas a não afligirem a nenhuma viúva ou órfão, Êxodo 22,21, e antes de o profeta Amós reclamar das elites sociais que oprimem os fracos e esmagam os indigentes, Amós 4,1. Mesmo entre os Homo sapiens, que viviam no Antigo Oriente Médio, os profetas bíblicos não eram sem precedentes. Não matarás e não roubarás eram mandamentos bem conhecidos nos códigos legais e éticos das cidades-estados da Suméria, do Egito faraônico e do Império Babilônico. Os dias de descanso periódicos precedem o sabate judaico. 1000 anos antes de o profeta Amós repreender as elites israelitas por seu comportamento opressor, o rei Babilônia Murabi explicou que os grandes deuses o instruíram a demonstrar justiça no país, destruir o mal e a perversidade e impedir que os poderosos explorem os fracos. 8. Enquanto isso no Egito, séculos antes do nascimento de Moisés, escribas registraram a história do camponês Eloquente, um sujeito pobre cuja propriedade fora roubada por um proprietário de terras ganancioso. O camponês apresentou-se aos corruptos funcionários do faraó e, quando eles não o protegeram, começou a explicar-lhes por que tinham de fazer justiça e particularmente defender os pobres dos ricos. Numa vívida alegoria, esse camponês egípcio explicou que as magras posses dos pobres eram como sua própria respiração e a corrupção de funcionários do Estado sufoca, tapando suas narinas. 9. Muitas leis bíblicas copiam regras que eram aceitas na Mesopotâmia, no Egito e em Canaã séculos, e até mesmo milênios antes do estabelecimento dos reinos de Judá e de Israel. Se o judaísmo bíblico fez nessas leis qualquer modificação singular, foi as transformando de regras universais aplicáveis a todos os humanos em códigos tribais dirigidos primordialmente ao povo judeu. A moralidade judaica foi inicialmente configurada como uma questão exclusiva, tribal, e assim permaneceu em certa medida até hoje. O Antigo Testamento, o Talmud e muitos, embora não todos, rabinos sustentam que a vida de um judeu vale mais do que a vida de um gentio, o que explica, por exemplo, por que é permitido a um judeu profanar o sabate para salvar um judeu da morte, mas é proibido fazer isso para salvar um gentio. Talmud da Babilônia, Ioma 84,2. 10. Alguns sábios judeus alegaram que até mesmo o famoso mandamento ama o próximo, como a ti mesmo, refere-se apenas a judeus, e que não existe nenhum mandamento para amar gentios. Na verdade, o texto original do Levítico diz: não te vingarás ou guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o próximo como a ti mesmo. Levítico 19,18, o que desperta suspeita de que teu próximo refere-se somente a alguém do teu povo. Essa suspeita é muito reforçada pelo fato de que a Bíblia ordena aos judeus que exterminem certos povos, como os amalequitas e os cananitas. Não deixarás sobreviver nenhum ser vivo, decreta o livro sagrado. Sim, sacrificarás como anátemas os heteus, os amorreus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, conforme Yahweh teu Deus te ordenou. Deuteronômio 20,16 e 7. Essas são as primeiras ocasiões registradas na história humana em que o genocídio é apresentado como um dever religioso. Foram os cristãos que escolheram alguns pedaços selecionados do código moral judaico, os transformaram em mandamentos universais e os disseminaram pelo mundo. Na verdade, foi exatamente por isso que o cristianismo cindiu-se do judaísmo, enquanto muitos judeus até hoje acreditam que o assim chamado povo eleito está mais perto de Deus do que estão outras nações. O fundador do cristianismo, o apóstolo São Paulo, estipulou em sua famosa epístola aos Gálatas que não há judeu, nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas 3,28. E devemos enfatizar que, apesar do enorme impacto do cristianismo, essa não foi a primeira vez que um humano pregou uma ética universal. A Bíblia está longe de ser a fonte exclusiva da moralidade humana, e felizmente é assim, em vista das muitas atitudes racistas, misóginas e homofóbicas que ela contém. Confúcio, Lao Tzu, Buda e Mahavira estabeleceram códigos de ética universais muito antes de Paulo e de Jesus, sem saber nada sobre a terra de Canaã ou os profetas de Israel. Confúcio ensinou que toda pessoa deve amar os outros como ama a si mesma 500 anos antes de o Rabino Hillel, o Velho, ter dito que essa era a essência da Torá. E, numa época em que o judaísmo ainda ordenava o sacrifício de animais e o extermínio sistemático de populações humanas inteiras, Buda e Mahavira já instruíam seus seguidores que evitassem fazer mal não apenas a seres humanos, mas a quaisquer seres sencientes, inclusive insetos. Por isso não faz nenhum sentido acreditar ao judaísmo e à sua descendência cristã e muçulmana a criação da moralidade humana. O nascimento do fanatismo e quanto ao monoteísmo, os judeus não merecem ao menos um elogio especial por serem os primeiros a acreditar num Deus único, o que era sem paralelo em qualquer outro lugar no mundo, mesmo que essa crença tenha sido disseminada nos 4 cantos do mundo mais por cristãos e muçulmanos do que por judeus. Pode-se regatear até mesmo quanto a isso, já que a primeira evidência clara de monoteísmo vem da revolução religiosa do faraó Akenaton, por volta de 1350 a.C., e documentos como da Estela de Mesa, erigida pelo rei moabita Mesa, indicam que a religião bíblica de Israel não era em nada diferente das religiões de reinos vizinhos, como Moab. Mesa descreve seu grande Deus Shemos quase da mesma maneira como o Antigo Testamento descreve Yahweh. Mas o verdadeiro problema com a ideia de que o monoteísmo é uma contribuição dos judeus para o mundo é que isso dificilmente é motivo de orgulho. De um ponto de vista ético, o monoteísmo foi sem dúvida uma das piores ideias na história humana. O monoteísmo pouco fez para melhorar os padrões morais dos humanos. Você acha mesmo que os muçulmanos são inerentemente mais éticos que os hindus, só porque muçulmanos acreditam num Deus único, enquanto os hindus acreditam em muitos deuses? Os conquistadores cristãos foram mais éticos do que as tribos americanas pagãs. O que o monoteísmo sem dúvida fez foi deixar as pessoas muito mais intolerantes do que eram, contribuindo assim para a disseminação das perseguições religiosas e guerras santas. Politeístas acham aceitável que povos diferentes cultuem deuses diferentes e realizem ritos e rituais diversos. Raramente, se é que alguma vez, combatem, perseguem ou matam pessoas só por causa de suas crenças religiosas. Os monoteístas, em contraste, acreditam que seu Deus é o único Deus e que ele exigiu obediência universal. Consequentemente, quando o cristianismo e o islamismo se espalharam pelo mundo, espalhou-se também a incidência de cruzadas, jihades, inquisições e discriminação religiosa. 11. Compare-se, por exemplo, a atitude do imperador Asoka, da Índia, no século III a.C., a dos imperadores cristãos no final do Império Romano. Asoka governou um império repleto de miríades de religiões, seitas e gurus. Ele deu a si mesmo os títulos oficiais de amado dos deuses e o que considera todos com afeição.
por volta de 250 a.C., emitiu um edital imperial de tolerância o qual proclamava que, amado dos deuses, o rei que considera todos com afeição, homenageia os ascetas e os chefes de todas as religiões, e honra valores que deveriam ser cultivados na essência de todas as religiões. Cultivo daquilo que é essencial pode ser feito de diferentes maneiras, mas todas elas têm sua raiz restrita ao discurso, isto é, não louvando a própria religião de alguém, ou condenado a religião de outro sem bom motivo. Todo aquele que louva sua própria religião, devido a uma devoção excessiva, e condena outras com o pensamento que eu glorifique minha própria religião, só prejudica sua própria religião. Portanto, o contato entre religiões é bom. Devem-se ouvir e respeitar as doutrinas professadas por outros. Amado dos deuses, o rei que considera todos com afeição, deseja que todos sejam bem instruídos nas boas doutrinas de outras religiões. 12. 500 anos depois, o Império Romano tardio era tão diverso quanto a Índia de Asoka, porém, quando o cristianismo se tornou a religião oficial, os imperadores adotaram uma abordagem bem diferente. A começar com Constantino, o Grande, e seu filho Constâncio I, os imperadores fecharam todos os templos não cristãos e proibiram os assim chamados rituais pagãos, sob pena de morte. As perseguições culminaram sob o reinado do imperador Teodósio, cujo nome significa dado por Deus, que lançou em 391 os decretos teodosianos, que efetivamente tornaram ilegais todas as religiões exceto o cristianismo e o judaísmo. O judaísmo também foi perseguido de várias maneiras, mas sua prática continuou a ser legal. 13. De acordo com as novas regras, uma pessoa poderia ser executada até mesmo por cultuar Júpiter ou Mitras na privacidade de sua própria casa. 14. Como parte de sua campanha para limpar o império de toda herança infiel, os imperadores cristãos também aboliram os Jogos Olímpicos. Depois de celebrada durante mais de 1000 anos, a última Olimpíada da Antiguidade foi realizada no fim do século IV ou início do século V. 15. Claro, nem todos os governantes monoteístas foram tão intolerantes quanto Teodósio, enquanto muitos rejeitaram o monoteísmo sem adotar as políticas de tolerância de Asoka. Entretanto, ao insistir que não existe Deus a não ser o nosso Deus, a ideia monoteísta tendeu a estimular o fanatismo. Os judeus fizeram bem ao minimizar sua parte na disseminação desse perigoso meme e deixar cristãos e muçulmanos carregarem a culpa por isso. Física judaica, biologia cristã é somente nos séculos 19 e 20 que vemos os judeus dando uma contribuição extraordinária à humanidade como um todo, com sua descomunal participação na ciência moderna. Além de nomes tão conhecidos, como os de Einstein e Freud, cerca de 20% de todos os laureados com o Prêmio Nobel na ciência são judeus, embora os judeus constituam menos de 0,2% da população mundial. 16. Mas deve-se ressaltar que essa foi uma contribuição de judeus individuais, e não do judaísmo como religião ou cultura. A maioria dos cientistas importantes judeus nos últimos 200 anos atuou fora da esfera religiosa judaica. Na verdade, judeus começaram a dar sua notável contribuição à ciência somente após terem abandonado as yeshivás em favor de laboratórios. Antes de 1800, o impacto judaico na ciência era limitado. Muito naturalmente, os judeus não desempenharam um papel significativo no progresso da ciência na China, na Índia ou na civilização maia. Na Europa e no Oriente Médio, alguns pensadores judeus, como Maimônides, tiveram considerável influência sobre seus colegas gentios, mas no geral o impacto judaico foi mais ou menos proporcional a seu peso demográfico. Durante os séculos 16, 17 e 18, o judaísmo quase não contribuiu para a irrupção da revolução científica. Com exceção de Spinoza, cujas provocações fizeram com que fosse excomungado da comunidade judaica, é difícil mencionar um único judeu que tenha sido crucial para o nascimento da física, química, biologia ou ciências sociais modernas. Não sabemos o que os antepassados de Einstein estavam fazendo na época de Galileu e de Newton, mas provavelmente estavam muito mais interessados em estudar o Talmud do que estudar a luz. A grande mudança só veio ocorrer nos séculos 19 e 20, quando a secularização e o iluminismo judaico levaram muitos judeus a adotar a visão de mundo e o estilo de vida de seus vizinhos gentios. Os judeus começaram então a se juntar a universidades e centros de pesquisa de países como a Alemanha, a França e os Estados Unidos. Eruditos judeus trouxeram dos guetos e dos tetos aldeias com grande população judaica e importantes legados culturais. O valor central da educação na cultura judaica foi um dos principais motivos para o extraordinário sucesso dos cientistas judeus. Outros fatores incluem o desejo de uma minoria perseguida de mostrar seu valor e as barreiras que impediam judeus talentosos de progredir em instituições mais antissemitas, como o exército e a administração do Estado. Mas, enquanto os cientistas judeus traziam com eles das yeshivás uma rigorosa disciplina e uma fé profunda no valor do conhecimento, não traziam nenhuma bagagem útil de ideias e insights concretos. Einstein era judeu, mas a teoria da relatividade não era física judaica. O que a fé na sacralidade da Torá tem a ver com a noção de que energia é igual à massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Para servir de comparação, Darwin era cristão e até começou seus estudos em Cambridge com a intenção de tornar-se um sacerdote anglicano. Isso implicaria que a teoria da evolução é uma teoria cristã. Seria ridículo listar a teoria da relatividade como uma contribuição judaica à humanidade, assim como seria ridículo acreditar ao cristianismo a teoria da evolução. Da mesma forma, é difícil ver qualquer coisa particularmente judaica na invenção do processo de sintetizar amônia, de Fritz Haber, Prêmio Nobel de Química em 1918, na descoberta do antibiótico streptomicina, por Selman Waksman, Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, em 1952, ou na descoberta dos quase cristais por Dan Shechtman, Prêmio Nobel de Química, em 2011. No caso de estudiosos das áreas de humanidades e ciências sociais, como Freud, sua herança judaica teve provavelmente um impacto mais profundo em seus insights. Porém, mesmo nesses casos, as descontinuidades são mais flagrantes do que as conexões que sobrevivem. As visões de Freud sobre a psique humana foram muito diferentes das do Rabi José Caro ou do Rabi Yochanan Ben Zakkai, e ele não descobriu o complexo de Édipo consultando cuidadosamente o Shulchan Aruch, o código prático da lei judaica. Para resumir, embora a ênfase judaica no estudo provavelmente tenha dado uma importante contribuição ao sucesso excepcional dos cientistas judeus, foram pensadores gentios que proveram os fundamentos para as realizações de Einstein, Haber e Freud. A revolução científica não foi um projeto judaico, e os judeus só encontraram seu lugar quando foram das yeshivás para as universidades. Na verdade, o hábito judaico de buscar respostas a todas as questões lendo textos antigos constituiu um obstáculo significativo para a integração judaica no mundo da ciência moderna, onde as respostas vêm de observações e experimentos. Se existe alguma coisa, no que tange a religião judaica em si mesma, que necessariamente leve a inovações científicas, como é que entre 1905 e 1933 10 judeus seculares alemães receberam o Prêmio Nobel de Química, Medicina e Física, mas durante o mesmo período, nenhum só judeu ultra-ortodoxo ou um só judeu búlgaro e menita recebeu qualquer prêmio Nobel. Para não criar suspeitas de que sou um judeu que odeia judeus, ou um antissemita, quero enfatizar que não estou afirmando que o judaísmo foi uma religião especialmente má ou obscurantista. Tudo o que estou dizendo é que não foi importante para a história da humanidade. Durante muitos séculos o judaísmo foi a humilde religião de uma pequena
pequena minoria perseguida que preferia ler e contemplar a conquistar países distantes e queimar hereges na estaca. Os antissemitas comumente pensam que os judeus são muito importantes. Antissemitas imaginam que os judeus controlam o mundo, ou o sistema bancário, ou pelo menos a mídia, e que deve-se culpá-los de tudo, desde o aquecimento global até os ataques do 11 de setembro. Essa paranoia antissemita é tão ridícula quanto a megalomania judaica. Os judeus podem ser um povo muito interessante, mas, quando se olha para o quadro como um todo, tem-se de constatar que eles têm tido um impacto muito limitado no mundo. Ao longo da história, os humanos criaram centenas de religiões e seitas diferentes. Um punhado delas, cristianismo, islamismo, hinduísmo, confucionismo e budismo, influenciou bilhões de pessoas, nem sempre para o bem. A grande maioria dos credos, como a religião Bon, a religião Yorubá e a religião judaica, teve impacto muito menor. Pessoalmente, gosto da ideia de descender não de conquistadores brutais, mas de um povo insignificante, que quase nunca se metia nos assuntos de outros povos. Muitas religiões louvam o valor da humildade, mas imaginam ser a coisa mais importante do universo. Misturam chamados para uma humildade pessoal com uma flagrante arrogância coletiva. Humanos de todos os credos fariam bem em levar esse valor mais a sério. E, entre todas as formas de humildade, talvez a mais importante seja aquela perante Deus. Sempre que falam de Deus, humanos professam uma abjeta humildade, mas depois usam o nome de Deus para serem prepotentes com seus irmãos. 13. Deus não tomarás o nome de Deus em vão. Deus existe? Isso depende de que Deus se tem em mente. O mistério cósmico ou legislador do mundo. Às vezes, quando as pessoas falam de Deus, elas estão falando de um enigma espantoso, sobre o qual não sabemos absolutamente nada. Invocamos esse Deus misterioso para explicar as mais profundas charadas do cosmos. Por que existe algo, em vez de nada? O que mudou as leis fundamentais da física? O que é a consciência e de onde ela vem? Não temos resposta para essas perguntas e damos à nossa ignorância o grandioso nome de Deus. E sua característica mais fundamental é que não somos capazes de dizer algo concreto sobre ele. Esse é o Deus dos filósofos, o Deus que mencionamos quando estamos sentados em torno de uma fogueira tarde da noite tentando compreender o sentido da vida. Em outras ocasiões as pessoas veem Deus como um legislador inflexível mundano, sobre quem sabemos até demais. Sabemos exatamente o que ele pensa sobre moda, alimento, sexo e política, e invocamos esse homem bravo no céu para justificar uma infinidade de regulamentos, decretos e conflitos. Ele fica aborrecido quando mulheres usam blusas de mangas curtas, quando dois homens fazem sexo um com o outro, ou quando adolescentes se masturbam. Algumas pessoas dizem que ele não gosta que bebamos álcool, nunca, enquanto segundo outras ele exige que tomemos vinho toda noite de sexta-feira ou toda manhã de domingo. Bibliotecas inteiras têm sido escritas para explicar com os mais minuciosos detalhes o que ele quer e o que ele abomina. A característica mais fundamental desse legislador mundano é que somos capazes de dizer coisas extremamente concretas sobre ele. Esse é o Deus dos cruzados e dos jihadistas, dos inquisidores, dos misóginos e dos homofóbicos. Esse é o Deus que mencionamos quando estamos em volta de uma pira ardente, atirando pedras e xingamentos nos hereges postos ali para queimar. Quando se pergunta a crente se Deus realmente existe, eles muitas vezes começam a falar dos mistérios enigmáticos do universo e dos limites da compreensão humana. A ciência não é capaz de explicar o Big Bang, exclamam, portanto isso deve ser obra de Deus. E, como um mágico que engana o público substituindo uma carta por outra, o crente rapidamente substitui o mistério cósmico por um legislador mundano. Após ter dado o nome de Deus aos segredos desconhecidos do cosmos, eles o usam para de algum modo condenar biquínis e divórcios. Nós não compreendemos o Big Bang, portanto você tem de cobrir os cabelos em público e votar contra o casamento gay. Não só não existe conexão lógica entre as duas coisas, como na verdade elas são contraditórias. Quanto mais profundos são os mistérios do universo, menos provável é que o que quer que seja responsável por eles dê qualquer importância aos códigos de vestimenta feminina ou ao comportamento sexual humano. O elo que falta entre o mistério cósmico e o legislador mundano geralmente é fornecido por algum livro sagrado. O livro está cheio dos mais triviais regulamentos, mas assim mesmo é atribuído ao mistério cósmico. O Criador do espaço e do tempo foi supostamente quem o compôs, mas deu-se o trabalho de nos esclarecer sobretudo quanto a alguns rituais obscuros e tabus alimentares. Na verdade, não temos nenhuma evidência de que a Bíblia, ou o Corão, ou o livro dos Mormons, ou os Vedas ou qualquer outro livro sagrado, foram compostos pela força que determinou que energia é igual à massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado e que prótons têm 1837 vezes mais massa que elétrons. Até onde vai nosso conhecimento científico, todos esses textos sagrados foram escritos por imaginativos homo sapiens. São apenas histórias inventadas por nossos antepassados para legitimar normas sociais e estruturas políticas. Eu nunca deixei de me perguntar sobre o mistério da existência, mas nunca compreendi que isso tem a ver com as minuciosas leis do judaísmo, cristianismo ou hinduísmo. Essas leis de certo foram muito úteis no estabelecimento e na preservação da ordem social durante milhares de anos. Porém não são, nisso, fundamentalmente diferentes das leis de estados e instituições seculares. O terceiro dos 10 mandamentos bíblicos instrui os humanos a nunca fazer uso indevido do nome de Deus. Muitos entendem isso como uma proibição de pronunciar o nome explícito de Deus, como na famosa cena do Monte Piton. Se você disser Yahweh, mas talvez o sentido mais profundo desse mandamento seja que nunca devemos usar o nome de Deus para justificar nossos interesses políticos, nossas ambições econômicas ou nossos ódios pessoais. Quando uma pessoa odeia alguém, diz, Deus odeia ele, quando cobiça um pedaço de terra. Deus quer isso. O mundo seria um lugar melhor se cumpríssemos o terceiro mandamento com mais devoção. Você quer travar uma guerra com seus vizinhos e roubar suas terras? Deixe Deus fora disso e arranje outra desculpa. No fundo, é uma questão de semântica. Quando uso a palavra Deus, penso no Deus do Estado Islâmico, das cruzadas, da Inquisição e nas faixas Deus odeia bichas. Quando penso no mistério da existência, prefiro usar outras palavras para evitar confusão. E diferentemente do Deus do Estado Islâmico e das cruzadas, que se importa muito com nomes e acima de tudo com seu santíssimo nome, o mistério da existência não dá a mínima para os nomes que nós, macacos, lhe damos. Ética sem Deus. É claro que o mistério cósmico não nos ajuda em nada na preservação da ordem social. As pessoas muitas vezes alegam que temos de acreditar num Deus que dê aos humanos algumas leis muito concretas, senão a moralidade vai desaparecer e a sociedade desmoronar num caos primevo. Certamente é verdade que a crença em deuses foi vital para várias ordens sociais e que às vezes teve consequências positivas. De fato, a mesma religião que inspira ódio e intolerância em algumas pessoas inspira amor e compaixão em outras. Por exemplo, no início da década de 1960, o reverendo metodista Ted Silvena tomou consciência da difícil situação da população LGBT em sua comunidade. Começou a investigar a situação de gays e lésbicas na sociedade em geral e, em maio de 1964, convocou um pioneiro diálogo de 3 dias entre clérigos e ativistas no Witt Memorial Retreat Center, na Califórnia. Os
Os participantes subsequentemente estabeleceram um conselho sobre religião e o homossexual, CRH, que além dos ativistas incluía ministros metodistas, episcopais, luteranos e da Igreja Unida de Cristo. Foi a primeira organização americana que ousou empregar a palavra homossexual em seu título oficial. Nos anos seguintes, as atividades do CRH iam desde organizar festas, a fantasia até entrar com ações legais contra discriminação e perseguição injustas. O CRH tornou-se a semente dos movimentos pelos direitos dos gays na Califórnia. O reverendo Sylvena e outros homens de Deus, que se juntaram a ele, estavam bem conscientes das injunções bíblicas contra a homossexualidade, mas pensaram que era mais importante ser fiel ao espírito misericordioso de Cristo do que a palavra escrita da Bíblia. Embora deuses possam nos inspirar a agir com compaixão, a fé religiosa não é condição necessária para o comportamento moral. A ideia de que precisamos de um ser sobrenatural que nos faça agir moralmente pressupõe que existe algo sobrenatural na moralidade. Mas por quê? A moralidade, de qualquer tipo, é natural. Todos os mamíferos sociais, de chimpanzés a ratos, têm códigos éticos que limitam coisas como roubo e assassinato. Entre humanos, a moralidade está presente em todas as sociedades, apesar de nem todas acreditarem no mesmo Deus ou em qualquer Deus. Os cristãos agem com caridade mesmo sem acreditar no panteão hindu. Os muçulmanos dão valor à honestidade apesar de rejeitar a divindade de Cristo, e países seculares como a Dinamarca e a República Tcheca não são mais violentas do que países devotos como o Irã e o Paquistão. Moralidade não quer dizer cumprir os mandamentos divinos. Quer dizer diminuir o sofrimento. Daí que, para agir moralmente, não é preciso acreditar em nenhum mito ou narrativa. Só é necessário desenvolver uma profunda noção do que é sofrimento. Se você souber que uma ação causa um sofrimento desnecessário a você e a outros, você naturalmente se absterá de empreendê-la. Assim mesmo, pessoas assassinam, estupram e roubam, porque só têm uma noção superficial da infelicidade que isso causa. Estão obcecadas em satisfazer sua paixão ou ganância imediatas, sem se preocupar com o impacto sobre os outros, ou mesmo o impacto sobre elas mesmas a longo prazo. Até mesmo inquisidores, que deliberadamente infligem o máximo de sofrimento possível em sua vítima, usam técnicas variadas de dessensibilização e desumanização para se distanciarem daquilo que estão fazendo. 2. Poder-se-ia objetar que todo humano naturalmente busca evitar sentir-se um miserável, mas porque deveria um humano importar-se com a miséria dos outros, a menos que algum Deus exija isso? Uma resposta óbvia é que os humanos são animais sociais, e daí que sua felicidade depende em grande medida de seus relacionamentos com outros. Sem amor, amizade e comunidade, quem poderia ser feliz? Se você vive uma vida solitária e centrada em você mesmo, é quase certo que se sentirá um miserável. Assim, no mínimo, para ser feliz você precisa se importar com sua família, seus amigos e os membros de sua comunidade. E quanto então, a quem é totalmente estranho? Por que não assassiná-los e tomar suas posses para enriquecer a mim e a minha tribo? Muitos pensadores construíram complexas teorias sociais, explicando por que no longo prazo esse comportamento é contraproducente. Você não gostaria de viver numa sociedade onde estranhos são rotineiramente roubados e assassinados. Não só porque você estaria em perigo, como porque perderia o benefício de coisas como comércio, que depende de haver confiança entre estranhos. Comerciantes normalmente não frequentam antros de ladrões. É por isso que teóricos seculares da antiga China moderna Europa têm justificado a regra de ouro, que diz não faça aos outros o que não quer que façam a você. Mas na verdade não precisamos dessas teorias todas para encontrar um fundamento natural para a compaixão. Esqueça o comércio por um momento. Num nível muito mais imediato, ferir os outros fere a mim também. Todo ato violento no mundo começa com um desejo violento de alguém, o que perturba a paz e a felicidade da própria pessoa antes de perturbar a paz e a felicidade de qualquer outra. Assim, raramente alguém rouba menos que tenha primeiro desenvolvido muita ganância e inveja. Pessoas normalmente não assassinam, a menos que primeiro tenham alimentado raiva e ódio. Emoções como ganância, inveja, raiva e ódio são muito desagradáveis. Não se pode ter alegria e harmonia quando se está espumando de raiva ou inveja. Daí que antes que você assassine alguém, sua raiva já matou sua própria paz de espírito. Na verdade, você pode ficar espumando de raiva durante anos, sem nunca assassinar o objeto de seu ódio. Nesse caso você não terá ferido nenhuma outra pessoa, mas terá ferido a si mesmo. Portanto, o seu próprio interesse, e não a ordem de algum Deus, é que deveria induzir você a fazer alguma coisa quanto à sua raiva. Se você se livrar totalmente dela, vai se sentir muito melhor do que se assassinar um inimigo. Para algumas pessoas, uma forte crença num Deus misericordioso, que nos manda oferecer a outra face, pode ajudar a dominar a raiva. Essa tem sido uma enorme contribuição da crença religiosa à paz e à harmonia do mundo. Infelizmente, para outras pessoas a crença religiosa na verdade incita e justifica sua raiva, em especial se alguém ousa insultar seu Deus ou ignorar suas vontades. Assim, o valor do Deus legislador depende em última análise do comportamento de seus devotos. Se agirem bem, podem acreditar em tudo o que queiram. Da mesma forma, o valor dos ritos religiosos e dos lugares sagrados depende do tipo de sentimentos e comportamentos que eles inspiram. Se frequentar um templo faz a pessoa experimentar paz e harmonia, isso é maravilhoso. Mas, se um determinado templo causa violência e conflitos, para que precisamos dele? É claramente um templo disfuncional. Assim como não faz sentido tentar salvar uma árvore doente, que produz espinhos em vez de frutos, tampouco faz sentido lutar por um templo defeituoso que produz inimizade, e não harmonia. Não frequentar templos, e não acreditar em nenhum Deus, também é uma opção viável. Como provaram os séculos recentes, não precisamos invocar o nome de Deus para viver uma vida de moralidade. O secularismo pode nos prover de todos os valores dos quais precisamos. 14. Secularismo tem a consciência de sua sombra, o que significa ser secular. O secularismo às vezes é definido como negação da religião, e as pessoas seculares são, portanto, caracterizadas por aquilo em que não acreditam e não fazem. De acordo com essa definição, as pessoas seculares não acreditam em deuses ou anjos, não frequentam igrejas e templos e não realizam ritos ou rituais. Como tal, o mundo secular parece oco, nihilista e amoral, uma caixa vazia esperando ser preenchida por algo. Poucas pessoas adotariam uma identidade negativa. Secularistas autoprofessados veem o secularismo de maneira muito diferente. Para eles, o secularismo é uma visão de mundo muito positiva e ativa, definida por um código de valores coerentes, e não pela oposição a esta ou aquela religião. Realmente, muitos dos valores seculares são compartilhados por várias tradições religiosas. Salvo algumas seitas que insistem em que tem o monopólio de toda a sabedoria e toda a bondade, uma das principais características das pessoas seculares é que elas não reivindicam esse monopólio. Não pensam que moralidade e sabedoria tenham descido do céu num lugar e tempo específicos, e sim que moralidade e sabedoria são um legado natural de todos os humanos. Daí, só se poderia esperar que ao menos alguns valores surgissem nas sociedades humanas por todo o mundo e fossem comuns a muçulmanos, cristãos, hindus e ateus.
Líderes religiosos frequentemente defrontam seus seguidores com uma rigorosa escolha na forma, ou isso ou aquilo, ou vocês são muçulmanos, ou não são. E, se são muçulmanos, devem rejeitar todas as outras doutrinas. Em contraste, as pessoas seculares sentem-se confortáveis com múltiplas identidades híbridas. No que concerne ao secularismo, você pode continuar se dizendo muçulmano e continuar a rezar para Alá, comer alimentos halal e fazer o Hajj, a peregrinação a Meca, e ainda ser um bom membro da sociedade secular, contanto que adote o código ético secular. Esse código, que na verdade é aceito por milhões de muçulmanos, cristãos e hindus assim como por ateus, cultua valores como liberdade, compaixão, igualdade, coragem e responsabilidade. Constitui o fundamento das modernas instituições científicas e democráticas. Como todos os códigos éticos, o código secular é mais um ideal a se aspirar do que uma realidade social. Assim como sociedades e instituições cristãs desviam-se frequentemente do ideal cristão, também sociedades e instituições seculares ficam muito aquém do ideal secular. A França medieval foi um autoproclamado reino cristão, mas incorreu em todo tipo de atividades não muito cristãs. Pergunte só seu oprimido campesinato. A França moderna é um autoproclamado Estado secular, mas da época de Robespierre em diante ela tomou certas liberdades preocupantes com a própria definição de liberdade. Pergunte só às mulheres. Isso não quer dizer que às pessoas seculares, na França ou em outro lugar, falta uma bússola moral ou um comprometimento ético. Quer dizer apenas que não é fácil corresponder a um ideal. O ideal secular, o que é então o ideal secular? O compromisso secular mais importante é com a verdade, que se baseia em observação e evidência, e não apenas na fé. Os seculares esforçam-se para não confundir verdade com crença. Se você tem uma crença muito forte numa narrativa, isso pode revelar muitas coisas interessantes sobre a sua psicologia, sua infância e sua estrutura cerebral, mas não prova que essa narrativa é verdadeira. Muitas vezes, crenças fortes são necessárias justamente porque a narrativa não é verdadeira. Além disso, seculares não santificam nenhum grupo, nenhuma pessoa ou nenhum livro como se ele ou ela, e só ele ou ela, tivesse a custódia única da verdade. Em vez disso, santificam a verdade onde quer que ela possa se revelar, em antigos ossos fossilizados, em imagens de galáxias distantes, em quadros de dados estatísticos, ou nos escritos de várias tradições humanas. O compromisso com a verdade fundamenta a ciência moderna, que capacitou o homem a fissionar o átomo, decifrar o genoma, rastrear a evolução da vida e compreender a história da própria humanidade. O outro compromisso básico das pessoas seculares é com a compaixão. A ética secular baseia-se não em obedecer aos preceitos deste ou daquele Deus, e sim numa profunda apreciação do sofrimento. Por exemplo, pessoas seculares abstêm-se de assassinar não porque algum livro antigo proíbe, mas porque o ato de matar inflige imenso sofrimento a seres sencientes. Existe algo profundamente perturbador e perigoso no que tange a pessoas que evitam matar só porque Deus diz assim. São pessoas motivadas mais por obediência do que por compaixão, e o que farão elas, se vierem a acreditar que seu Deus lhes ordena que matem hereges, bruxas, adúlteros ou estrangeiros? É claro que na ausência de mandamentos divinos absolutos a ética secular frequentemente se depara com difíceis dilemas. O que acontece quando a mesma ação fere uma pessoa mas ajuda outra? Será ético cobrar altos impostos dos ricos para ajudar os pobres? Travar uma guerra sangrenta para derrubar um ditador brutal? Permitir que entre um número ilimitado de refugiados em nosso país? Quando pessoas seculares se deparam com esses dilemas, elas não perguntam o que Deus ordena. Em vez disso, avaliam cuidadosamente os sentimentos de todas as partes envolvidas, examinam um amplo espectro de observações e possibilidades, e buscam um caminho do meio que cause o menor dano possível. Considere, por exemplo, atitudes em relação à sexualidade. Como é que pessoas seculares decidem se endossam ou se opõem a estupro, homossexualidade, bestialismo e incesto? Examinando sentimentos. O estupro é obviamente ético, não porque transgride algum mandamento divino, mas porque magoa pessoas. Em contraste, a relação amorosa entre dois homens não magoa ninguém, assim não há motivo para proibi-la. E quanto ao bestialismo? Participei em numerosos debates privados e públicos sobre o casamento gay, e muito frequentemente algum sabichão pergunta: se o casamento entre dois homens é o K, por que não permitir o casamento entre um homem e um bode? Do ponto de vista secular, a resposta é óbvia. Relações saudáveis requerem profundidade emocional, intelectual e mesmo espiritual. Um casamento ao qual falte essa profundidade deixará você frustrado, solitário e psicologicamente atrofiado. Enquanto dois homens podem satisfazer as necessidades emocionais, intelectuais e espirituais um do outro, um relacionamento com um bode não pode. Daí que se você considera o casamento uma instituição cujo objetivo é promover o bem-estar humano, como fazem os seculares, você nem sequer cogitaria fazer uma pergunta tão bizarra. Apenas pessoas que veem o casamento como uma espécie de ritual miraculoso a fariam. E quanto às relações entre pai e filha? Ambos são humanos, então o que há de errado nisso? Bem, numerosos estudos psicológicos demonstraram que essas relações infligem dano imenso e irreparável na filha. Além disso, refletem e intensificam tendências destrutivas no pai. A evolução modelou a psique dos sapiens de tal maneira que ligações românticas não se mesclam bem com ligações parentais. Portanto, você não precisa da Bíblia para se opor ao incesto, basta ler os estudos psicológicos relevantes. 1. Essa é a razão profunda de as pessoas seculares prezarem a verdade científica. Não para satisfazer sua curiosidade, mas para saber como reduzir o sofrimento no mundo. Sem a orientação dos estudos científicos, nossa compaixão muitas vezes é cega. Esses compromissos gêmeos com a verdade e com a compaixão também resultam num compromisso com a igualdade. Embora opiniões difiram quanto a questões de igualdade econômica e política, pessoas seculares são fundamentalmente suspeitosas de todas as hierarquias anteriores. Sofrimento é sofrimento, não importa quem o experimente, e conhecimento é conhecimento, não importa quem o descobre. Privilegiar as experiências ou as descobertas de uma determinada nação, classe ou gênero é como nos tornar insensíveis e ignorantes. Pessoas seculares certamente se orgulham da singularidade de sua nação, de seu país e de sua cultura, mas elas não confundem singularidade com superioridade. Daí que apesar de as pessoas seculares terem consciência de seus deveres especiais para com sua nação e seu país, não acham que esses deveres são exclusivos e, ao mesmo tempo, têm consciência de seus deveres para com a humanidade como um todo. Não seremos capazes de buscar a verdade e uma saída para o sofrimento sem a liberdade de pensar, investigar e experimentar. Por isso as pessoas seculares acalentam a liberdade e evitam atribuir autoridade suprema a qualquer texto, instituição ou líder como juiz definitivo do que é verdade e do que é correto. Humanos deveriam ter sempre a liberdade de duvidar, de verificar novamente, de ouvir uma segunda opinião, de tentar um caminho diferente. Pessoas seculares admiram Galileu Galilei, que ousou questionar se a Terra de fato está imóvel e no centro do universo. Elas admiram as massas de pessoas comuns que atacaram a Bastilha em 1789 e derrubaram o regime.
despótico de Luís XVI, e admiram Rosa Parks, que teve a coragem de se sentar num lugar do ônibus reservado a passageiros brancos. É preciso muita coragem para combater preconceitos e regimes opressivos, mas é preciso ainda mais coragem para admitir ignorância e se aventurar no desconhecido. A educação secular nos ensina que se não sabemos algo, não deveríamos ter medo de reconhecer nossa ignorância e de buscar nova evidência. Mesmo se acharmos que sabemos alguma coisa, não deveríamos ter medo de duvidar de nossas opiniões e nos questionar. Muita gente tem medo do desconhecido e quer uma resposta clara para cada pergunta. Medo do desconhecido pode nos paralisar mais que qualquer tirano. Ao longo da história havia a preocupação de que, a menos que puséssemos nossa fé em algum conjunto de respostas absolutas, a sociedade humana ia desmoronar. Na verdade, a história moderna demonstrou que uma sociedade de pessoas corajosas dispostas a admitir sua ignorância e fazer perguntas difíceis geralmente não é apenas mais próspera, como também mais pacífica, do que sociedades nas quais todos tendem a aceitar uma única resposta sem questionar. Pessoas temerosas de perder sua verdade são propensas a ser mais violentas do que pessoas acostumadas a olhar para o mundo de diferentes pontos de vista. Perguntas às quais você não é capaz de responder são geralmente muito melhores para você do que respostas que você não é capaz de questionar. Por fim, pessoas seculares prezam a responsabilidade. Não acreditam em nenhum poder superior que toma conta do mundo, pune os malvados, recompensa os justos e nos protege da fome, da peste ou da guerra. Por isso nós, mortais de carne e osso, temos de assumir total responsabilidade por tudo que fazemos ou deixamos de fazer. Se o mundo está cheio de miséria, é nosso dever encontrar soluções. Pessoas seculares orgulham-se das imensas conquistas das sociedades modernas, como curar epidemias, alimentar os famintos e trazer paz a grandes partes do mundo. Não precisamos acreditar essas conquistas a nenhum protetor divino, elas resultaram de os humanos desenvolverem seu próprio conhecimento e sua compaixão. Mas, exatamente pela mesma razão, precisamos assumir responsabilidade total pelos crimes e falhas da modernidade, do genocídio à degradação ecológica. Em vez de rezar por milagres, precisamos perguntar o que podemos fazer para ajudar. Esses são os valores básicos do mundo secular. Como já observado, nenhum desses valores é exclusivamente secular. Judeus também dão valor à verdade, cristãos valorizam a compaixão, muçulmanos valorizam a igualdade, hindus dão valor à responsabilidade e assim por diante. Sociedades e instituições seculares ficam felizes de reconhecer essas conexões e de acolher religiosos judeus, cristãos, muçulmanos e hindus, contanto que quando o código secular colidir com a doutrina religiosa, esta deve abrir passagem. Por exemplo, para judeus ortodoxos serem aceitos na sociedade secular, espera-se que tratem não-judeus como iguais, cristãos deveriam evitar queimar hereges na estaca, muçulmanos teriam de respeitar a liberdade de expressão e hindus precisariam abolir a discriminação das castas. Em contraste, não se espera que pessoas religiosas neguem a existência de Deus ou abandonem ritos e rituais tradicionais. O mundo secular julga as pessoas com base em seu comportamento e não em suas roupas e cerimônias favoritas. Uma pessoa pode seguir o mais bizarro código sectário de vestimenta e praticar as mais estranhas cerimônias religiosas e ainda assim agir de acordo com os valores centrais do secularismo. Há muitos cientistas judeus, ambientalistas cristãos, feministas muçulmanos e ativistas de direitos humanos hindus. Se forem leais à verdade científica, à compaixão, à igualdade e à liberdade, são membros integrais do mundo secular e não há nenhum motivo para solicitar que tirem seus solidéus, suas cruzes, seus hijabes ou tilacas. Da mesma maneira, educação secular não quer dizer uma doutrinação negativa que ensina crianças a não acreditar em Deus e a não participar de quaisquer cerimônias religiosas. E sim, a educação secular ensina as crianças a distinguir verdade de crença, a desenvolver sua compaixão por todos os seres que sofrem, a apreciar a sabedoria e as experiências de todos os habitantes da Terra, a pensar livremente sem temer o desconhecido, a assumir responsabilidade por suas ações e pelo mundo como um todo. STA_LN era secular? Não há, portanto, fundamento para criticar o secularismo por lhe faltar compromissos éticos ou responsabilidades sociais. Na verdade, o principal problema com o secularismo é o oposto. Ele provavelmente coloca o parâmetro ético numa posição alta demais. A maioria das pessoas não é capaz de cumprir um código tão exigente, e grandes sociedades não podem funcionar com base numa busca em aberto por justiça e compaixão. Especialmente em tempos de emergência, como uma guerra ou uma crise econômica, sociedades têm de agir pronta e energicamente, mesmo que não tenham certeza de qual é a verdade e de qual é a coisa mais compassiva a fazer. Elas precisam de diretrizes claras, de lemas convincentes e de gritos de guerra inspiradores. Como é difícil enviar soldados para a batalha ou impor reformas econômicas radicais em nome de conjecturas duvidosas, os movimentos seculares repetidamente se transmudam em credos dogmáticos. Por exemplo, Karl Marx começou alegando que todas as religiões eram fraudes opressivas e estimulou seus seguidores a investigar por si mesmos a verdadeira natureza da ordem global. Nas décadas seguintes, as pressões da Revolução e da Guerra tornaram o marxismo mais rígido, e na época de Stalin, a linha oficial do Partido Comunista Soviético dizia que a ordem global era complicada demais para as pessoas comuns a compreenderem e era melhor sempre confiar na sabedoria do partido e fazer o que ele mandasse, mesmo quando orquestrou a prisão e o extermínio de milhões de pessoas inocentes. Isso pode parecer duro, porém, como os ideólogos do partido nunca se cansavam de explicar, revolução não é piquenique e, se você quer uma omelete, vai precisar quebrar alguns ovos. Considerar ou não Stalin um líder secular depende, portanto, de como definimos secularismo. Se utilizarmos a definição negativa minimalista, pessoas seculares não acreditam em Deus, então Stalin definitivamente foi secular. Se utilizarmos a definição afirmativa, pessoas seculares rejeitam todos os dogmas não científicos e são comprometidas com a verdade, com a compaixão e com a liberdade, então Marx foi um insigne secular, mas Stalin foi qualquer coisa menos isso. Ele foi o profeta da religião sem Deus, mas extremamente dogmática do stalinismo. O stalinismo não é um exemplo isolado. No outro lado do espectro político, o capitalismo começou também como uma teoria científica muito flexível, mas aos poucos se solidificou num dogma. Muitos capitalistas continuam a repetir o mantra de livres mercados e crescimento econômico, sem considerar a realidade. Não importam quais terríveis consequências resultem ocasionalmente da modernização ou da privatização, os verdadeiros crentes do capitalismo as descartam como meras dores do crescimento e prometem que tudo ficará muito bem mediante um pouco mais de crescimento. Os democratas liberais, que estão a meio caminho, têm sido mais leais à busca secular da verdade e da compaixão, mas até eles às vezes a abandonam em favor de dogmas reconfortantes. Assim, quando se defrontam com a desordem de ditaduras brutais e estados falidos, os liberais depositam sua fé inquestionável em eleições gerais.
Eles fazem guerras e gastam bilhões de dólares em lugares como Iraque, Afeganistão e Congo na firme crença de que a realização de eleições gerais vai magicamente transformar esses locais em versões mais ensolaradas da Dinamarca. Isso apesar de repetidos fracassos, e apesar do fato de que mesmo em lugares com uma tradição estabelecida de eleições gerais, há ocasiões em que esses rituais trazem ao poder populistas autoritários e resultam em nada mais que ditaduras da maioria. Se tentar questionar a suposta sabedoria das eleições gerais, você não será mandado para o gulag, mas provavelmente vai ouvir um sermão sobre abuso. Dogmático. Claro, nem todos os dogmas são igualmente danosos. Assim como algumas crenças religiosas beneficiaram a humanidade, também o fizeram alguns dogmas seculares. O único lugar no qual existem direitos é nas narrativas que os humanos inventam.